A música tá de fato ficando pior a cada ano que passa. Um estudo de 2012 do Conselho Nacional de Pesquisa da Espanha analisou umas 500 mil músicas de todos os tipos entre 1955 a 2010, passando por tudo que é combinação de algoritmos muito complexos. Esses algoritmos mediram 3 coisas nessas músicas: a complexidade harmônica, a diversidade de sons e o volume. O que mais surpreendeu foi que os pesquisadores perceberam que a variedade de timbres e sons, que é tipo a textura da música, falando de um jeito mais informal, teve um pico nos anos 60 e desde então isso aí só diminuiu. Então, na prática, a música contemporânea tem muito menos variedade de instrumentos e técnicas de gravação. Dá para perceber isso principalmente quando a gente vê que no passado as estruturas das músicas e o uso de diferentes instrumentos e técnicas aconteciam justamente porque existia uma necessidade criativa que pedia isso. Enquanto hoje, com softwares e tendências de mercado, esse jeito mais visceral acabou perdendo a força. Isso mostra uma tendência principalmente na música pop de agora. Em vez de experimentar e deixar o processo ser guiado pela criatividade, a maior parte dos projetos é feita com um sintetizador, um teclado, uma bateria eletrônica e um software que consiga juntar tudo isso. Essa tendência também é filha da nossa própria mudança de comportamento de consumo que força a música a meio que ir para esse caminho. As letras já são feitas de um jeito mais simples e rasas porque assim fica muito mais fácil de decorar e tem muito mais probabilidade de virar tendência. O mercado sabe disso e vai fazer o possível para que a música seja feita desse jeito, e o artista vai fazer também porque ele sabe que o consumidor tem um comportamento mais favorável para isso. É só a gente ver como os estilos mais populares estão aqui no Brasil hoje. O funk e o sertanejo principalmente focam nos assuntos do dia a dia de um jeito mais raso e de propósito. Denis, eu falei pro meu pai que eu queria uma caminhonete que fizesse. Bota pra torar, bota pra torar. Hoje no baile é na roça. Muitas letras focam no consumismo, nesses relacionamentos mais desestruturados e também na tendência do momento, porque isso aí é um jeito fácil das pessoas se identificarem e também entenderem a mensagem. Mais ou menos na mesma lógica de quando você compartilha um meme com uma frase que você se identificou. Assim como o meme, a música também fica descartável. A indústria mudou para exigir músicas assim, porque é isso que as pessoas querem comprar. Isso também teve impacto no tempo das músicas. Como em média a gente decide ficar ou sair de um post no scroll do Instagram, do TikTok em mais ou menos 3 a 5 segundos, as músicas passaram a colocar o refrão logo na abertura da música para tentar te segurar o máximo de tempo possível logo na melhor parte. E claro que isso afetou o tempo da música. Como em um universo onde você tem 5 segundos para segurar a atenção de uma pessoa, você vai fazer uma música como a Bohemian Rhapsody que tem 6 minutos. As músicas ficaram menos alegres, com ideias e filosofias mais rasas e melancólicas, com foco no momento, no passageiro, e hoje em dia elas são muito mais sobre se colocar em primeira pessoa e no que você pode ter, e não em uma reflexão da vida e do universo como foi no passado. Segundo as informações dessa pesquisa aí, artistas como a Anitta, as duplas de sertanejo como o Jorge Mateus, os MCs e artistas do funk como Ludmilla, Pablo Vittar e até mesmo as bandas de pop e de heavy metal contemporâneos, tipo o Baby Metal, que também costuma ser muito criticado, estariam tendo suas fórmulas de composição, processos e estruturas musicais ficando cada vez mais genéricos, o que para uma parte das pessoas é visto como uma música muito superficial e rasa, longe de passar um sentimento genuíno que tem um valor real para essa música. Isso acaba fazendo tudo soar parecido e pasteurizado. Quem nunca teve uma sensação de que agora as músicas estão todas iguais, né? Mas essa sensação não é por acaso. Nessa mesma pesquisa, uma das conclusões é que desde os anos 60, as melodias, os ritmos e até as vozes das músicas têm ficado cada vez mais parecidas. Isso quer dizer que a música ficou ruim? Será? Como que a gente mede a qualidade de uma música? Uma outra pesquisa de 2024 da Scientific Reports diz que as letras das músicas estão ficando cada vez mais simples e repetitivas. Os caras analisaram mais de 12 mil músicas em inglês de 1980 até 2020, desde rap, country até pop e rock. Eles perceberam que os artistas estão usando menos palavras difíceis e repetindo mais os versos, especialmente os refrões. E aí essa impressão de pasteurização da música, ela não fica só no coletivo, mas também no individual. Entre os anos 40 e 60, quando você chamava
chamava o vocalista pra ir pro palco ou pra gravar, ele literalmente abria a boca e cantava. Eu tô dizendo isso porque o talento era uma coisa crucial em muitas frentes. Naquela época, pra gravar, era entrar no estúdio e gravar tudo em um take, tudo junto. As gravações com várias pistas só vieram depois dos anos 60. O autotune foi aparecer no finzinho dos anos 90 e é claro que não demorou pros produtores e pros artistas perceberam como dava pra usar aquele recurso pra criar uma textura, e a mesma coisa aconteceu com a bateria, que passou a ser um recurso rítmico quase mecânico. Talvez aqui tudo tenha começado justamente porque na virada do século a música começou a ficar mais nivelada. Foi nessa época que surgiu o tal do Millennium Whoop, justamente fazendo referência à música que embalou a adolescência e a juventude de nós millennials. Esse termo é usado para tudo que é o que você escuta nas músicas. Tem isso em Viva La Vida, tem isso na música da Lady Gaga, até na música do Rapa tem. O Millennium Whoop estava presente desde a Katy Perry com California Girls até o Justin Bieber com Baby. E muita banda de metal também se encostou nisso um pouquinho, hein? Mas principalmente no que diz respeito ao mainstream, quase todos os artistas em algum momento enfiaram o tal do Millennium Whoop em pelo menos uma música. Mas por que será que eles fizeram isso? Porque o seu cérebro gosta do que funciona. Ele não tá muito afim de entrar em jornadas difíceis que podem te frustrar e por isso ele adora familiaridade. Eu já até falei disso aqui em um outro vídeo, mas basicamente a gente consome mais do que a gente já gosta, porque a certeza de se divertir e de se sentir bem é muito grande. O Millennium Whoop virou um jeito de acertar porque é um recado pro cérebro das pessoas que diz que é seguro ouvir aquilo por algum motivo que você não se lembra muito bem por quê. Mas basicamente é porque o seu cérebro já viu isso funcionar em outras melodias que grudaram na sua cabeça antes e em algum nível, em algum momento você provavelmente acabou gostando dela. Seguir uma fórmula conhecida acalma as pessoas e é uma ferramenta na mão da indústria. Nos anos 2000 as gravadoras entraram em crise por causa da digitalização da música e começaram a ver a ideia de investir em bandas como uma coisa meio ruim, porque na prática sempre foi muito caro fazer isso. Era muito mais em conta assinar com um artista que já tinha entendido o tal do do yourself e fazer tudo em casa sozinho. Esses caras começaram lá atrás a produzir as músicas deles em casa, sem precisar pagar para um estúdio, e aí eles lançavam isso na internet e criavam a sua própria base de fãs. Isso foi fantástico porque foi uma jogada para longe da dependência da gravadora. Por outro lado, isso aí criou uma dependência gigante da tecnologia e limitou a inovação nos processos orgânicos, e de quebra ainda acabou deixando as músicas muito parecidas, já que todo mundo começou a usar basicamente as mesmas ferramentas e fórmulas. Deixando claro que eu não tô generalizando, tá, gente? É claro que tem muita coisa boa e original que também apareceu aí nos últimos 20 anos, mas esse aqui é um papo com um olhar mais macro pro mercado da música. Se a gente somar que agora as bandas e artistas têm um espaço ilimitado para aparecer, que é a internet, com inúmeras plataformas sem precisar pagar para tocar na rádio, sem a dependência de aparecer na televisão, sem precisar necessariamente da gravadora para surgir, tudo isso pareceu um paraíso pro artista. Mas essa produção independente criou também uma realidade onde existe uma infinidade de músicas no mesmo espaço que criou nas pessoas uma dependência por entretenimento constante e uma necessidade enorme de sempre consumir mais e mais sem parar. Isso gerou dois problemas. O primeiro é que o acesso à música acabou ficando muito fácil. Sabe por que o ouro vale tanto? É porque ele é um metal extremamente raro, o que faz ele ser muito valioso. Isso se aplica a qualquer coisa, inclusive a música. Ficou muito fácil conseguir ouvir música. Em média, 100 mil músicas entram no Spotify por dia. Você faz ideia do que é isso? Cara, tem realmente como 100 mil músicas entrarem por dia numa plataforma e isso ser de fato muito bom? Bom, de qualquer forma, tanta música no mercado acabou gerando um comportamento de consumo nas pessoas diferente, que nunca estão satisfeitas e são viciadas em entretenimento por dopamina. Somando tudo isso, você tem uma música que se tornou totalmente descartável. Talvez seja por esse motivo que você sente que uma música não mexe mais tanto assim com você, porque de fato a soma do que a música se transformou baseado naquilo que as pessoas acreditam que vai vender mais, como o comportamento de consumo que basicamente desvalorizou essa arte, você vai sim ter músicas realmente descartáveis por causa da soma
soma desses fatores. As pessoas ficam entediadas muito rápido e já querem ouvir outra música que tape aquele buraco. Por isso, as bandas têm tentado loucamente lançar pelo menos um bom single por mês para tentar se manter em alta nas plataformas. O segundo problema é que agora as músicas são feitas para funcionarem dentro desse sistema, o que na prática acaba pasteurizando as músicas e torna elas menos únicas, menos especiais e muito mais industrializadas, porque de fato agora, da mesma forma que a gente come de tudo todo santo dia, elas também querem ouvir muita coisa nova e impactante todo santo dia, porque tem muita coisa à disposição realmente. Isso aí acabou afetando toda a estrutura da música e o comportamento de consumo com ela. Isso sem falar que as mesmas redes que deram essa liberdade e espaço para as bandas e para os artistas agora têm seus próprios sistemas de disputa de espaço que voltaram a ser tão injustos como no tempo das gravadoras. Tem muita banda que é obrigado a pagar para aparecer em playlists bombadas para sonhar em aparecer e ser ouvida. Muito parecido com o que acontecia com os famosos jabá, quando a banda pagava para que a sua música tocasse na rádio. A gente hoje acaba gostando de uma música porque as produções de mainstream, principalmente, já aprenderam a como trabalhar com o nosso cérebro. Você já teve aquela sensação de ter ouvido uma música pela primeira vez e assim, nem ter gostado tanto assim dela, mas aí depois de um tempo você fica tipo, caramba, até que essa música aí é legal, né? Isso volta para aquele efeito do Millennium Upper que eu falei lá atrás. Quando a gente escuta uma música que a gente já ouviu, o cérebro libera dopamina, porque agora essa não é uma zona desconfortável necessariamente. Você já conhece aquela música e esse efeito de bonificação vai aumentando toda vez que você escuta a mesma música. Sabe essas músicas que acabam virando trends muito rápido? Quantas vezes você foi forçado a ouvir elas em trends do Instagram ou do TikTok? Quem te garante que trends como essas não podem ser fabricadas da mesma forma que as gravadoras pagavam a rádio para tocar um single o dia inteiro? Isso é porque você tem uma grande exposição o dia todo através do celular. Se essa música fosse muito boa, provavelmente você de primeira ia se apaixonar por ela por algum motivo específico e não ia ter essa sensação de que você foi gostando dela aos pouquinhos. O nosso gosto pessoal está sendo diluído numa lavagem cerebral que já vinha das gravadoras no passado e agora vem de anúncios pagos, campanhas com influencers e trends que podem ser fabricadas. Nos últimos 5 anos a tecnologia mudou completamente a maneira como a gente consome música. Se você é mais novo, se você tem aí por volta de uns 18 anos talvez, cara, você tem noção que há 25 anos, se você quisesse ouvir o disco novo do Metallica, tipo como foi quando eles lançaram o Serendia, você tinha que ter dinheiro pra ir numa loja e comprar literalmente esse CD. E meu Deus, ainda bem que eu não tinha dinheiro pra comprar esse disco, porque naquela época realmente era muito caro e até hoje eu não consigo entender como tem gente que gosta desse disco. Ou então esperar tocar na rádio e gravar isso numa fita cassete. Até mesmo, sei lá, esbarrar com um CD pirata por aí. E claro, né, se você não tivesse pelo menos um microsystem, porque computador no início dos anos 2000 era um luxo pra muito poucos, né? Você não tinha onde escutar essa mídia. Agora ok, né? Um amigo te manda um link e você ouve a discografia inteira da banda que você gosta. Essa virada de mercado veio em 1999 com o lançamento do Napster, que é um serviço de compartilhamento de música bem rústico, onde as pessoas podiam baixar as músicas sem o menor esforço e compartilhar elas. Isso aí quebrou o mercado físico da música em pirâmide, ferrou com os estúdios, com as gravadoras, com a venda de aparelhos para ouvir música, com as lojas físicas e por aí vai. Ao passo que para a maioria das bandas foi até bom, porque a grana que elas ganhavam com venda de CD ia a maior parte para a gravadora de qualquer forma. E quanto mais as músicas rodassem de graça, mais divulgação do som delas elas teriam. Na prática, as bandas ganhavam mais espaço. Ninguém ia imaginar que no futuro isso aí ia afetar a qualidade das músicas e também a forma como os músicos e as bandas ganhavam seu dinheiro. O Napster acabou caindo por violação de direitos autorais e quem encabeçou muito isso, inclusive, foi justamente o Lars do Metallica. Só que ao invés disso acabar com esse serviço, esse processo fez o Napster ficar ainda mais conhecido. Essa publicidade gratuita atraiu milhões de novos usuários. No fim das contas, o Napster perdeu essa batalha judicial, mas a indústria da música foi tão afetada que o mercado teve que se adaptar e aí elas começaram a criar seus próprios serviços de streaming imitando o que o Napster já estava fazendo, só que de maneira legal. Para você entender o que é ter esse monte de música disponível assim, porque para muitas pessoas é inconcebível você querer ouvir uma música e não poder ouvir ela, né? Mas isso acontecia porque a gente não tinha essa liberdade. Imagina você respirando aí de boa e do nada o ar te falta. O ar que
você respira é todo o catálogo infinito de músicas do Deezer, do YouTube, na Apple Music, no Spotify. Se alguma coisa acontecer agora com esses serviços, se eles saem do ar por algum motivo, a maioria das pessoas vai ficar sem ar, porque tá tudo disponível lá. O Spotify foi uma sacada que quebrou as gravadoras a princípio, porque a verdade é que lá no iniciozinho as gravadoras queriam te vender singles, mas eles conseguiam faturar uma grana muito maior se te vendessem um disco completo com várias faixas. Por isso eles investiam uma fortuna em às vezes 2 ou 3 músicas de trabalho e deixavam o artista livre para compor o resto do disco. Quando o Napster apareceu e te deixou escolher qual era a música daquele disco da sua banda favorita que você queria ouvir, eles quebraram a venda casada de música das gravadoras instantaneamente. E olha, lá em 2003, se eu pudesse ter comprado só Senrenge, Frantic e talvez Some Kind of Monster, talvez eu tivesse feito isso. Então, se você tem esse ar maravilhoso para respirar, ele tá sobrando, você não dá muito valor para isso. Aliás, você só percebeu que tá respirando porque eu acabei de falar nisso agora. Agora, se esse ar te faltar... Cara, só em 2023 foram adicionadas 100 mil novas músicas por dia nas plataformas de streaming. Isso aí é mais de uma música por segundo durante o ano todo. Olha como a percepção de valor mudou. Antes, essas músicas tinham toda uma carga especial voltada para como ela foi feita, para a mensagem dela, para como você conseguiu adquirir ela, e tudo isso se conectava a um momento especial que virava uma memória, uma lembrança que gerava conexão com aquela música que se transformou numa coisa especial para você. Quando eu falo aqui da música ter ficado pior, eu tô falando da experiência como um todo. É claro que existe uma vertente mais conservadora de estudiosos que levam outros parâmetros em consideração para isso. Algumas pessoas acreditam que a música foi desviada da função dela. O Platão, por exemplo, via a música como uma forma de educar. Ele achava que estudar música te dava um entendimento melhor tanto do universo quanto da vida. Por causa das estruturas dos acordes, ele acreditava que a música era um jeito de ver as coisas se conectarem de um jeito mais organizado. Isso aí fazia as pessoas terem um entendimento melhor do meio onde elas viviam. Por isso eu digo que quando a gente diz que uma música é ruim só porque ela não bate com o nosso gosto, eu não concordo com isso. A música é muito subjetiva porque ela não é uma matemática exata no que diz respeito à arte. Ela é relativa ao meio onde a pessoa vive, as experiências que ela teve ao longo da vida e a forma como ela marcou essa pessoa. Música é muito sobre percepção de espaço e cultura, e nesse caso, a referência cultural que você tem vai pesar muito sobre o quanto você gosta de um estilo musical. Eu falei melhor disso aí nesse vídeo que tá aqui no card sobre o Baby Metal e a cultura do Japan Idol. Nesse aspecto cultural e do gosto não tem muita discussão. Pelo nosso gosto, a gente não pode julgar se uma música é ruim ou não, porque existem infinitas equações que precisam ser consideradas aí. Mas a linha de raciocínio aqui vem sobre o aspecto em que a indústria da música forçou a música e o comportamento das pessoas se tornarem. E aí sim, a gente pode considerar algumas coisas, como harmonia, melodia, letras, formas de produção e objetivo da música em si. Só para vocês entenderem como isso é complicado, muitos desses pesquisadores mais conservadores consideram o número baixo de acordes nas músicas e a simplicidade delas um problema. Eles acham que isso é a prova de que a música está cada vez pior, porque simplesmente está ficando mais simples. Só que olha só como isso é complicado. Como a gente vai usar isso de critério quando lá nos anos 70 os Sex Pistols e os Ramones faziam músicas com 3 acordes e aquilo ali se tornou um dos pilares na história da música, que é o punk? Ou então 20 anos depois, quando o grunge apareceu e fez praticamente a mesma coisa, músicas simples de 3 acordes que foram a voz de uma juventude inteira. Smells Like Teen Spirit tem 4 acordes e se tivesse como colocar essa música no museu, isso tinha que ser feito. Então, de fato, a música se pasteurizou sim, ela ficou mais simples, menos cultural no sentido do enriquecimento do que a gente ouve, mas não de um jeito tão simplista assim. O mercado e o consumo ao longo dos anos foi aos pouquinhos tirando a alma da música. Agora a gente escuta ela, mas sente muito menos o valor das melodias e das letras, que diminuiu proporcionalmente ao valor que a própria música tem em si, justamente porque ela ficou tão democraticamente acessível que isso aí acabou tirando a nossa paixão por ela. Quando alguém abre o Spotify e escolhe uma música, ela pode simplesmente pular para a próxima se não gostar. Vocês já pararam para pensar que a gente tem de Pink Floyd, Michael Jackson, Queen, a obras eruditas como Beethoven, Mozart,
por uma única taxa que se paga para uma plataforma. Você já tentou materializar isso virtualmente e imaginar o que seria ter essas obras desse jeito? Assim, claro que isso aí é um avanço e o mercado realmente precisava mudar, ou ele já ia mudar de qualquer forma, né? Mas quem tá chegando agora talvez não consiga entender o valor que essas obras têm, porque elas estão todas na mão e justamente por poder pular para a próxima e torcer para essa próxima ser melhor que a anterior, talvez a balança de qualidade não esteja equalizada. Sem conexão de verdade, sem paixão por aquela experiência, isso não vira parte de você. O sentido dessa arte parece que parou só no produto, ela não parece ter o mesmo peso que tinha antes para quem consome ela agora e mesmo para quem veio do antes e agora vive desse consumo também, todos nós. Será que o valor da música vai ficar só no preço da mensalidade de uma plataforma? Lembrando que isso não é uma crítica a nenhum estilo de música, tá, gente? É uma reflexão sobre essa discussão da música contemporânea e sobre os porquês que rodam a nossa cabeça. A música mudou e para quem tá consumindo hoje tá tudo bem, porque essa é a referência musical que eles têm. Talvez para quem consumia música clássica erudita também tenha sido bem chocante quando o jazz e o blues apareceram também. Vai saber, será que é só um papo de nostalgia que eu tô falando aqui? Ou será que isso de fato tem uma profundidade maior? Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, a que ou a quem você atribuiu essa mudança de estrutura da música contemporânea? Ou pra você tá de boa? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!